Amém, 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 amém. Já essa é a terceira semana em que nós temos falado a respeito da carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? E hoje nós chegamos aqui no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o que Paulo vai abordar aqui no capítulo 4 são dois temas principais. O primeiro tem uma relação muito prática com o presente momento, né? Com aquilo que a gente está vivendo agora. É algo muito tangível, muito real e tem a ver com a nossa vida prática. A segunda coisa que ele vai tratar tem uma relação mais com o futuro. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu vou rapidamente pincelar algumas coisas aqui nesse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e depois eu vou partir, mesmo estando num número pequeno, mas eu já quero a partir de hoje partir para um outro assunto rapidamente, abrir um grande parênteses e falar a respeito da nossa nova sede. Está todo mundo ligado aí? Está todo mundo com a Bíblia aberta? Amém? Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora despedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos. Aí é brincadeira esse microfone. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Eu estou ouvindo um reverb aqui. Aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É muito interessante essa relação de Paulo com essa igreja de Tessalonicenses, né? Nós vemos assim que essa é uma igreja que tem uma provação, né? Digamos assim, uma provação da parte do apóstolo, desse líder, né? Porque Paulo vai mais uma vez aqui elogiar o proceder deles. Ele está tão tranquilo em relação aos irmãos, que ele vai dizer assim: já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Então, isso tem uma relação com a vida muito prática desses irmãos, né, do dia a dia. Como é que nós podemos viver de maneira a que Deus se agrade do nosso estilo de vida, do nosso jeito de ser, né? Paulo diz: olha, eu já ensinei isso para vocês, e ainda bem que vocês estão andando nisso aí que eu passei para vocês. Mas aí, Paulo de repente levanta uma preocupação. É um tema que para ele é importante abordar nesse momento em relação à igreja. Ele vai dizer assim, versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, né? Então, apesar de Paulo estar elogiando o procedimento dos irmãos, elogiando a fé, elogiando o amor, ele faz uma exortação no verso 1 ainda, dizendo: pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais, né? Quer dizer, eles já tinham uma medida de amor, eles já tinham uma medida de fé, eles estavam vivendo de acordo com o que Paulo está dizendo. Aí Paulo levanta um sinalzinho vermelho. Ele diz: agora, espera aí, nessa vida para agradar a Deus, uma coisa eu preciso enfatizar para vocês, é que vocês, se querem mesmo agradar a Deus, têm que viver em santidade, né? Não tem como você querer viver a vontade de Deus, querer agradar a Deus, sem uma vida de santificação. E ele toca num ponto muito específico. Ele vai falar a respeito da imoralidade sexual. E o que é essa imoralidade sexual? A palavra no grego é porneia. É a mesma palavra que para nós é traduzida como pornô ou pornografia. E tem um sentido muito mais amplo do que a gente normalmente imagina. Porque para Paulo, imoralidade sexual, ou melhor, para o Novo Testamento, a imoralidade sexual é toda a sexualidade que é vivenciada fora do contexto do casamento. Porque quando Deus idealizou o sexo, e sexo não é coisa do diabo não, né? Eu já falei isso aqui, que Deus é um Deus pró-sexo. Ele criou o sexo, ele é a favor do sexo. Essa habilidade romântica que o ser humano tem, né, do homem sentir atração por mulher, mulher sentir atração pelo homem, isso é algo que o próprio Deus colocou no nosso DNA. Isso é legítimo, mas essa sexualidade ela precisa ser vivida dentro dos padrões que Deus estabeleceu, para que seja uma sexualidade primeiramente segura, né? Você vê que a sexualidade fora do casamento, ou fora do padrão que Deus estabeleceu, ela pode acarretar uma série de consequências drásticas. Traz, e nós temos visto, uma série de prejuízos em várias áreas da vida, como, por exemplo, no físico, né? Então, quando a gente vê uma sociedade que de forma alarmante promove o uso da camisinha, é porque, na realidade, a vivência da sexualidade tem sido algo desenfreado. Então, espera aí, para a gente poder estancar todas as consequências dessas doenças sexualmente transmissíveis que acontecem, inclusive mais grave, né, como é o caso da AIDS. Então, joga camisinha no povo para ver se o povo se previne, né? Mas esse não é o ideal de Deus, né? Isso é um paliativo criado por uma sociedade que anda à margem da vontade de Deus. Existem consequências também emocionais,
Quantas pessoas entram num relacionamento e aí o sujeito vai lá no ouvidinho: meu amor, você é a mulher da minha vida, eu não te deixarei por nada nesse mundo. E vai lá e consegue seduzir, conquistar a mulher, e tem relação sexual, e dali a pouco ele conhece outra pessoa, se interessa por outra pessoa, ele mesmo é seduzido por outra pessoa e tchau. E ficam aí as feridas emocionais, e o inverso acontece também. Mulheres que seduzem os homens, muitas vezes isso acontece. Eu estava compartilhando isso aqui, eu não lembro qual foi na segunda-feira, no treinamento de discipulado, né? Que quando chega o metanoia assim, eu já fico de orelha em pé, porque eu vejo mulheres chegando, que há muito tempo não pisava na igreja, e meu amor para cá, meu amor para lá, e termina tirando o homem da vontade de Deus. Literalmente, nós temos visto isso acontecendo, né? E depois vem todas como é que eu posso dizer? As desordens emocionais, né? O sofrimento, a angústia, porque a relação sexual, gente, muito mais do que o físico, ela envolve uma aliança, tanto emocional quanto espiritual. A palavra de Deus, por isso, diz que o homem deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, muitas vezes, você faz uma aliança com aquela pessoa, e na hora de se desconectar, aí é pedaço de gente para tudo que é lado, né? Na verdade, é isso que acontece, porque nós não temos a visão espiritual da coisa. Mas há uma ligação espiritual nisso tudo. É comum, por exemplo, uma pessoa que ela recebe influência de entidades malignas, de repente se relaciona com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, e naquele momento, pelo ato sexual, houve uma legalidade, uma liberalidade para que aquela mesma entidade possa oprimir e atuar na vida daquela pessoa que não tinha nada a ver com aquela história, por uma relação sexual. Então afeta o físico, afeta o emocional, afeta o espiritual. Paulo vai dizer: olha, cuidado, nessa vida de agradar a Deus, vocês têm que se abster dessa imoralidade sexual. Ele diz assim, pelo contrário, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Cada um saiba, tem uma versão que diz: cada um saiba guardar ou proteger o seu próprio vaso, né? E alguém interpreta essa palavra como sendo guardar a sua própria esposa, mas não tem nada a ver com isso. O que o texto está querendo dizer é que cada um cuide de si. Como vaso, você é templo do Espírito Santo, e cada um deve guardar o seu templo, como ele vai dizer, de maneira santa e honrosa, não dominada pelas paixões de desejo desenfreado. Porque o problema da nossa sociedade hoje em dia é que é o seguinte: meu irmão, você está com vontade? Você vai ser feliz? Você acha que vai ser feliz? Que isso vai... Homem, vai em frente. Que história é essa de se guardar? Que história é essa de esperar, né? Na verdade, existe quase que uma ditadura sexual na nossa sociedade, que você não pode dizer que quer, mas não... Quer dizer, que deseja, mas não quer, né? Porque você está sendo bobo, você está sendo idiota, você está sendo leso, né? Então, se você disser que está se guardando para a pessoa que Deus tem para você, muita gente vai dar risada na sua cara. Mas aí é uma questão entre você e Deus. Entre você viver a vontade de Deus para a sua vida, ou sair bem na foto com as pessoas, né? E muita gente tem escolhido a segunda opção e tem quebrado a cara, porque na verdade não leva a nada. Pesquisas já mostraram que a maioria dos jovens deseja um casamento estável, uma família estável. Mas por que eles não têm? Por causa de uma insegurança emocional. Eles se acham incapazes de manter um compromisso assim por muito tempo. E aí fica
né, curtindo. Eu vejo às vezes assim meninas, não, quando eu chegar lá nos 40, aí eu caso, né? Não vá nessa não, irmã, viu? Ore, peça a Jesus que lhe oriente, você também, meu irmão, né? Porque casamento é uma bênção de Deus. Casamento é uma bênção de Deus, é onde você pode viver essa sexualidade em toda a plenitude que Deus idealizou, sabe? E ser completo, ser feliz, enfim. Esse é o desejo de Deus para nós. Paulo vai dizer ainda no verso 6, olha, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? É que às vezes, meus irmãos, nós podemos, pelo nosso desejo desenfreado, pelo ímpeto, né, dessa paixão, a gente inventar uma série de desculpas para justificar o nosso pecado, né? Então, não, amor, o que é isso? A Bíblia não diz que Deus é amor, né? Então, só love, minha querida, vamos lá para casa, né? Ou às vezes o sujeito está sozinho, aí ele toma um banho, prepara tudo em casa e diz, amor, vem aqui em casa para a gente ter um tempo de oração, né? Ele já sabe qual é a intenção, né? Mas vamos aqui para a gente conversar um pouco sobre a palavra. Ou essa é uma hora adequada para o homem querer discutir a relação, né? Vem aqui em casa, vamos conversar sobre a nossa relação. E vice-versa, né? Paulo está dizendo, olha, nessa matéria, irmãos, ninguém engane a seu irmão. Ninguém tente se aproveitar do seu irmão por uma simples razão. Ele diz assim, o Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. É certeza. O nosso pecado, infelizmente, ele sempre nos encontra, através das suas consequências, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque de Deus não se zomba. Então, se você semear na carne, diz Paulo, da carne você ceifará a corrupção. Mas aquele que ceifa no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Agora me pergunte, é fácil? É não. É não, porque eu já fui solteiro, eu já fui casado, já fui solteiro de novo, passei 2 anos na prova, né, na unção do Homem-Aranha. Conhece a unção do Homem-Aranha? Subindo pelas paredes, né? E, meu irmão, é prova, é estreito. Mas não adianta, eu poderia inventar uma série de justificativas, né? Uma série para, desculpa a expressão, você que está me assistindo pela internet, né? Para transar fora do casamento. Ah, mas eu já sou pastor, eu não... Poderia arranjar uma série de desculpas, mas Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Na realidade, por esse princípio já pré-estabelecido, tudo que você semeia, meu amigo, você vai colher, né? Eu tenho plena certeza de que eu não teria o casamento que eu tenho hoje se eu tivesse avançado o sinal antes do tempo, né? E algumas vezes, Deus é até misericordioso com algumas pessoas, que muitas vezes até desavisado, tem aquela relação antes do casamento, e se angustia, ora, vai lá, mas é uma coisa que você não pode maquiar diante de Deus, ou é ou não é. Então, por isso que relacionamento é muito sério. E para o crente, meu amigo, isso é muito cruel. O adolescente que está na igreja, o jovem que está na igreja, namorando, ele passa por luta, mas, meu irmão, você tem que encarar essa luta. Não adianta maquiar as coisas e viver no pecado, né? Eu vejo aqui casais, por exemplo, que se convertem nessa situação e quando tem a consciência, a primeira coisa é, pastor, vamos nos organizar para a gente nos casar, nós queremos nos casar, a gente não quer estar vivendo em pecado, e amém, como Deus abençoa, como Deus abre as portas, porque Ele está vendo o desejo de agradá-lo, né? Então, o que a gente não pode é ficar maquiando as coisas achando que não dá nada,
porque com Deus não é assim. Paulo diz no verso 3 ainda, que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, né? Aí ele diz, portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando ao homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então não é uma coisa com o pastor Rômulo, meu irmão. É por isso que essa igreja, algumas pessoas têm uma ideia errada. Tem gente que acha que essa igreja é liberal demais. Não. É porque aqui a gente leva o cristão a pensar por si só. Você não vai ver ninguém da liderança dessa igreja agindo como detetive para saber onde é que o cara está pecando, onde é que o sujeito está errando. Não. Mas uma coisa a gente faz. Primeiro, dar testemunho de vida. Eu não posso exigir de você aquilo que eu não vivo. E segundo, levar você a uma consciência de que, meu irmão, se você não consegue enganar a Deus, né, você não vai ter razão para me enganar, para enganar diácono, para enganar líder de pequeno grupo, porque é uma questão entre você e Deus antes de qualquer coisa. Davi diz assim, para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Né? Porque a nossa relação com Deus é assim. Está passando luta nessa área, está passando dificuldade. Diga, Senhor, me socorre, me dê um escape, né? Me ajude. E nesse ponto é por isso que é muito bom a gente construir relacionamentos na igreja, porque a gente está junto de gente que está passando pelos mesmos dilemas que a gente pode orar uns pelos outros, a gente pode fortalecer uns aos outros. E o cristão isolado, aí é um problema, porque ele está mais suscetível a cair, a escorregar, a pecar, enfim. Mas a gente não pode cair nesse erro. Versículo 11, verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insisto com vocês que cada vez mais assim procedam. Veja, Paulo mais uma vez elogia a fé dos irmãos e mais uma vez ele vai dizer, não só continuem assim, mas cresçam, abundem, vão além disso, né? Então, como eu vejo os irmãos aqui, uma igreja maravilhosa, uma igreja abençoada, uma igreja amorosa, né? Uma igreja cheia da graça de Deus. E se Paulo tivesse aqui, ele ia dizer, amém pela vida de vocês, irmãos, mas tem um negócio, cresçam cada vez mais. Tem outra coisa, insisto a vocês que cada vez mais assim procedam, quer dizer, continuem nesse processo de crescimento que vocês estão apegados, amém? Aí ele vai falar a respeito de ter uma vida tranquila, cada um cuidar da sua própria vida, para não estar dependendo de ninguém e tal, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, né? Porque principalmente eu e você, nós somos uma vitrine do Evangelho. Você pode até não perceber isso, mas onde você chega, meu irmão, as pessoas estão assim, ó, com os olhão dobrados, porque você é crente. Você se diz um referencial de Jesus. E as pessoas estão esperando aí uma falha, estão esperando um erro, estão esperando, ou ao contrário, né? Estão esperando uma coisa boa, estão esperando um bom testemunho de você, e é isso que a gente tem que ser. Eu hoje vi um e-mail, foi até Charles Grace que botou, a respeito de inspiração, né? Inspiração no esporte. E tanto testemunho bonito, é um vídeo assim de uns 10 minutos, mostrando o exemplo dos atletas, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, uma vez terminou um jogo, pegou a camisa do Barcelona, foi na arquibancada entregar para um deficiente físico, né? No meio de uma partida, o goleiro lá se machucou, e a bola foi cruzada para o adversário fazer o gol, e o adversário foi lá, segurou a bola, parou, e foi lá ver o que é que tinha acontecido com o goleiro do time adversário. Numa luta de MMA,
o cara pegou outro no mata-leão e ele apagou, e na mesma hora o que estava vencendo a luta soltou, virou, começou a bater no rosto dele, preocupado e tal, e de repente quando ele tornou, ele foi lá, deu um beijo no cara, abraçou. Quer dizer, essas são as atitudes que o mundo espera que nós tenhamos. Infelizmente nós temos priorizado muito mais vitória, conquista dos nossos sonhos, de vencer andar acima das dificuldades. Tudo isso é uma realidade para a vida do cristão. Mas acima disso, o mundo espera de nós o testemunho de alguém que realmente ama o Senhor, que se preocupa com o próximo, enfim, um bom testemunho para com os que são de fora. Tudo isso são questões práticas e tem a ver com o nosso presente, com o nosso aqui e agora. Amém? A partir do versículo 13, Paulo vai falar da vinda do Senhor. Ele vai falar de uma realidade futura, né? Irmãos, primeira coisa que ele diz: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, né? Primeira coisa, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha para o teu vizinho e diz isso para ele: Deus não quer que você seja ignorante. Porque, não sei se você já teve oportunidade de ir para um velório, um sepultamento de crente, ou com crente, né? Porque quando, para mim que sou pastor, isso também faz parte do meu ofício, eu vejo essa diferença claramente. Você vai num velório, e às vezes numa mesma família, você conhece as pessoas que são crentes, que têm Jesus, e aquelas que não têm, só pela reação, né? Porque os que não creem em Jesus como nós cremos, ou pelo menos deveríamos crer, eles têm um luto diferente. É um luto assim, completamente para baixo, é um luto desesperançado, ou desesperançoso, né? De acordo com o que Paulo está dizendo. Já para a vida do cristão, há choro também, há muita tristeza, há saudade, mas no fundo, há aquela esperança de que a vida não acabou, de que a morte é, na verdade, uma passagem para um novo começo. Então, fica a tristeza, fica a saudade, mas ao mesmo tempo o cristão nutre aquela esperança de que um dia nós nos reencontraremos nos céus. E é o que Paulo está dizendo. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, como aqueles que não têm esperança no mundo. Por quê? Ele diz: se a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou, certamente aqueles que já morreram em Cristo, ele usa a expressão os que dormem, né? Mas é uma figura daqueles que faleceram, que morreram em Jesus Cristo. Paulo vai dizer que esses aí, pela palavra do Senhor, eles vão ressuscitar juntamente com Cristo. Amém? Então, por exemplo, quando eu lembro aqui de irmãos que conviveram conosco, né, Valéria? A vida de Rolf, a vida de Joca, a vida de Rayan, né, tão pequeno, tão jovem, e dormiram no Senhor, né? A gente sente aquela saudade, a gente às vezes sente aquela vontade de estar junto, de conversar. Às vezes eu estava domingo, por exemplo, conversando com Dona Terezinha aqui, e parecia que era Joca, né? Ela falando assim a respeito do culto, da igreja, e era mesmo que está vendo Joca, né? E a gente sente essa saudade, mas nunca assim um luto como tendo uma palavra final, ou uma ação final na nossa vida, porque certamente nós nos encontraremos de novo. E eu vou dizer uma coisa para você: se Jesus voltasse agora, esses que já dormiram com ele vão se encontrar com Jesus antes de nós, é o que Paulo está dizendo. Eles vão ressuscitar primeiro. Veja aí o que é que Paulo está dizendo, ó. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, no verso 15, que nós, os que estamos vivos, ou os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não prevaleceremos os que dormem. De forma alguma a gente vai ressuscitar ou se encontrar com Cristo primeiro do que eles. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém? Essa é a nossa esperança, irmãos. Paulo lá no capítulo 1 desse mesmo livro de Tessalonicenses, tem a ver com a primeira mensagem que eu preguei, no verso 3, ele fala: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço que resulta do amor e a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui, meus irmãos. Você sabia que às vezes eu oro assim: Deus, eu queria tanto que o Senhor voltasse logo. Sabia que eu faço essa oração? De vez em quando, eu digo: ô Senhor, por quê? Porque o Senhor não volta logo, né? Que às vezes a gente passa por situações aqui nesse mundo, por desafios, que a gente fica: mas Deus, por que a gente tem que esperar ainda? Né? E a gente só pode dizer, como Paulo disse certa vez, né? Que o desejo dele era partir, mas por amor ao ministério que ele ainda tinha de cumprir, ele sabia que aos olhos de Deus era melhor que ele ficasse até que ele cumprisse o seu ministério. E do mesmo jeito é na vida da gente. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa esperança não está aqui, não está nas coisas daqui, não está nas pessoas daqui, mas num novo céu, numa nova terra, num novo corpo glorificado que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Enfim, é uma eternidade, irmãos. E se você ler o livro de Apocalipse, por exemplo, você vai ver tanta linguagem figurada, tanto mistério, tanta coisa que até os teólogos confundem, né? Interpretam de formas diferentes, até dificultando a interpretação do texto. Mas o fato é que o autor de Apocalipse, João, ele não tinha condições de expressar as revelações acerca do futuro de forma precisa, que nós pudéssemos entender, nem a igreja do seu tempo. Por isso tanta figura, tanta coisa. Mas quando o Apocalipse fala a respeito do céu, não existe um defeito, não existe nada que pareça manchado, escuro, é só glória, é só riqueza, é plenitude de vida, é plenitude de paz, é plenitude de alegria. Não existe um resquício de lágrima no céu, porque o Senhor enxugará toda. Amém? E isso por uma eternidade. Daí Paulo dizendo: ó, meu irmão, não quero que você seja burro, não. Eu não quero que você seja ignorante em relação ao teu futuro, amado. Porque no tocar da trombeta, no abrir e fechar de olhos, aqueles que já dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, é verdade, mas depois nós iremos para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Amém? E ele conclui dizendo assim, no versículo 18: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Amém? Que palavra é essa? É que mais cedo ou mais tarde nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Para sempre. Para sempre. Aí essas angústias vão acabar, aí não vai ter crise financeira, não vai ter Al-Qaeda, não vai ter PCC, né? Não vai ter essa preocupação com o filho que está na escola e como é que vai ser o futuro do filho. Nada disso. Todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? E aqui a gente conclui essa mensagem de hoje. E ficam essas duas lições. Primeiro, em relação ao aqui e agora, a essa nossa vida prática, nós precisamos viver para agradar
ao Senhor. E para agradar ao Senhor, a gente tem que viver um estilo de vida de santidade, de separação. Amém? Segundo lugar, a morte não é o fim. O futuro para o cristão, para aquele que é salvo, é um futuro glorioso. Não fique triste por aqueles que partiram antes de nós, porque na realidade eles vão receber essa glória também antes de nós, né? E no final das contas, a gente precisa consolar uns aos outros com essa palavra. Todos nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.